Se você está se aplicando para vagas, né, de engenharia na Alemanha e você talvez passou na primeira fase e não teve nenhuma pergunta técnica, o que é bem normal, a segunda entrevista e ou a terceira vai ter pergunta técnica. É bem difícil não ter nada. Por quê? Porque eu vou explicar que existem tipos de perguntas técnicas. E qual que é o intuito da pergunta técnica? Ela quer fazer com que você mostre o que você aprendeu na teoria numa situação real, né? Numa situação, né, de trabalho, de pressão. Ele quer que você... Como é que você vai aplicar isso aqui, na realidade, no dia a dia, no chão de fábrica? Entendeu? Então é isso que eles precisam entender e eles querem entender. É óbvio, eles também vão trabalhar, eles vão entender mais sobre a sua comunicação, mais sobre a sua confiança e etc, né? Soft skills. Mas o mais importante também é você conseguir passar segurança para eles que você tem esse conhecimento técnico, né? E sabe e tem pensamento lógico para fazer acontecer. Então, mesmo que não tenha tanta experiência, você consegue ter o pensamento crítico, né? Ter o pensamento analítico, utilizar a lógica ao seu favor, tá bem? Então, vamos lá para o primeiro tipo de questão teórica, técnica, que pode cair numa entrevista de emprego para engenheiro, beleza? Show! O primeiro tipo de pergunta que pode cair numa entrevista, né, técnica para engenheiro que vai se aplicar à Alemanha é eles darem um exemplo, né? Eles te darem um exemplo de uma situação hipotética e eles querem saber como você reage a ela, né? Eles querem saber qual que é a lógica por trás, né, desse pensamento, né? Como é que você estrutura essa solução, né? Então, eles vão te dar uma situação hipotética e vão falar: e aí, o que você faria, né? Eu posso dar um exemplo, se eles falarem que você estava, por exemplo, você estava ajudando o seu, ou no caso, responsável por uma tarefa que o seu chefe te passou e o seu chefe já tinha saído da empresa, ou estava de férias, ou estava de licença, enfim, o seu chefe não estava, não era possível de telefonar, de falar com ele. E aconteceu um problema onde você tinha que tomar uma decisão e isso influenciaria financeiramente, influenciaria de uma maneira expressiva no projeto. O que você faria? Então, esse é o tipo de situação que sempre vem numa entrevista. Ou seja, eles querem saber, cara, qual a sua lógica para uma determinada situação. E claro, a resposta certa não existe, porque isso é hipotético, né? Mas eles querem saber, cara, se acontece uma parada dessa com ele, como é que ele reage a isso? Isso aí é factível, ele precisa entender se você tem um pensamento crítico, né? Assertivo no sentido de ter uma boa escolha, ou se você é extremamente alterado, sabe, emocionalmente incapaz de reagir à situação, que é realmente sempre bem peculiar e desafiante, né? Então, por exemplo, ele vai lá e fala isso e você pensa, cara, eu vou ter que dar uma solução aqui agora. E a minha primeira dica em relação a isso, né, a primeira questão, é você não dar só uma solução. É você sempre trabalhar com hipóteses também, já que ele deu uma hipótese relacionada à situação, você dá hipótese relacionado à solução. Então você fala, por exemplo, se o meu chefe não pode ser alcançado, eu não posso contactar ele, eu vou determinar duas soluções, eu vou tentar alcançar, no caso, telefonar, eu tô traduzindo a palavra, por isso tá estranho, eu vou tentar alcançar, ou tentar ligar, ou tentar falar com um supervisor dele, por exemplo. Né? Eu já tentei contactar ele, não dá, não tem como, não existe a possibilidade. Então, eu vou para cima, eu tento contactar ele, por exemplo, para tomar uma decisão coerente no sentido de que, como o meu chefe reporta um outro chefe, então, por que não falar diretamente com ele e explicar a situação, que o meu chefe está incomunicável, né? E
tentar fazer isso acontecer. Daí, por exemplo, não, ele já entendeu que você está sendo cauteloso, né? Mas aí ele vai criar talvez uma segunda situação. Tá bom, você não consegue trocar ideia com ninguém, você não consegue falar com ninguém. Você é a única pessoa que pode fazer algo naquele momento. Beleza, então ele já viu que você é cauteloso e tal, mas ele tá criando aquilo lá, esse estresse, tá bom? Nem precisa ficar estressado, é uma situação hipotética, né? Então você fala, certo, como eu falei, eu vou pensar em duas soluções, né? Daí você cria algumas hipóteses, né? Fazemos isso na engenharia bastante para conseguir calcular algumas coisas, né? E com essas duas hipóteses, você trabalha numa solução onde uma tende não mudar tanto a situação, né? Enfim, e possivelmente vai ter chance de vai ter um retorno positivo no sentido de quando o seu chefe voltar ele consegue, enfim, reagir a isso. Ou se você vê que essa é muito passiva, né? Que essa tipo pode, sei lá, arruinar o projeto de não dar certo porque ninguém reagiu a ela, você mostra a responsabilidade e chama para você. Você fala, então tá, então sabendo que né, em conversa sempre com o meu chefe, com o meu responsável, eu sei como ele reage em relação a algumas coisas, então eu sigo o mesmo pensamento dele, só que eu assumo a bronca. Então eu assumo a situação, eu assumo as rédeas dessa decisão. Então eu vou fazer de tudo para que isso dê certo, né? Então o que eles querem entender, na verdade, é o seu pensamento, né? Como eu falei, crítico, analítico, sua lógica por trás disso, se você é cauteloso, e se você assume a responsabilidade, porque você é a pessoa que está ali, a única pessoa que está ali. E óbvio, o que você tem que pensar? Você tem que pensar no risco, né, do movimento, da tua decisão, tá bem? Isso aí é muito importante na hora de buscar uma solução para essa situação hipotética que a empresa, que o manager, que o recrutador te deu, tá bem? É uma dica minha. Eu utilizei e tive alguns sucessos, outros não. No começo eu não tive sucesso porque não estava preparado, mas aos poucos você vai pegando o jeito de se preparar e de explicar a situação, tá bem? Show! Então vamos lá para o segundo tipo de questão numa situação técnica, né? Numa entrevista técnica para engenheiros se aplicando na Alemanha. Ou seja, quando ele pede um exemplo de situação ou de problema e solução, né, aplicada aí à engenharia, ao dia de trabalho que você teve. Ele fala, cara, me dá um exemplo desse projeto aqui que está no seu currículo, né, dessa empresa aqui, XYZ, e das suas atividades, me dá um exemplo que aconteceu no trabalho, que rolou um problema, rolou uma dificuldade e como você reagiu a isso. Então agora, eles querem algo real. No primeiro tipo, né, eles criaram algo hipotético. Agora eles querem algo real, o que você viveu e como foi seu pensamento. E a melhor coisa para isso, para responder isso, é preparação. Você não preparado, acontece duas situações aqui. Uma, você traz uma história xoxa, que realmente não brilha os olhos, não faz você ser um diferencial, e já aconteceu comigo, porque eu não me preparei tão bem. Então, você traz uma história xoxa, né? Ou duas, você se perde na história. Você se perde. Porque como você não está preparado, a sua narrativa não vai ser coerente, entendeu? É óbvio que tem a terceira hipótese que é muito difícil, que é você mandar bem na resposta, porque saiu perfeito, né? O que normalmente não acontece quando você não se prepara, tá bem? Então, esse tipo de questão onde você precisa falar uma situação, um problema, um desafio que você passou, você precisa pensar nisso antes, para todas as possibilidades, no caso, tudo que está no teu currículo, né? Pelo menos uma de cada. Que ele não vai ficar perguntando, me dê 5 erros, me dê 5 problemas ali. Pode até acontecer, mas enfim, como eu falei, pelo menos um bem feito vai fazer com que você se prepare e esteja na ponta da língua e você mande muito bem. Você dando uma resposta muito boa, ele nem vai querer saber de uma segunda, uma terceira. De verdade.